Continuidade à nossa leitura e hoje nós vamos ler Atos 11. Depois vai começar também, eles perseguiram os discípulos de Jesus e mataram muitos, e nós vamos ver, mas mesmo assim, como eles já tinham conseguido muitas pessoas, eles conseguiram espalhar a verdade. A história de tornar o cristianismo uma religião reconhecida demorou uns 300 e poucos anos, ok? De perseguição. E parece que nem sempre é por achar que Cristo era o Messias, mas por ter tido revelação, né? Jesus disse que felizes aqueles que vão crer mesmo sem ver. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, Jesus. Te pedimos que possa estar conosco mais uma vez para ler a palavra de vossos discípulos, compreender, Pai, que eles viviam numa situação bem difícil, sendo perseguidos por todos, e mesmo assim eles continuaram na fé de que tinha que dar testemunho. Hoje nós estamos vivendo uma era e que temos que se dar testemunho da segunda vinda do Messias, do segunda vinda do Messias, representando o último Adão, e a terceira Eva, na realidade a primeira filha unigênita, porque durante a história humana nunca apareceu uma mulher para ocupar o lugar de Eva do lado de Deus. Infelizmente a Eva que houve, ela se juntou ao demônio, e a humanidade foi feita com base não nos ensinamentos de Deus, não nos ensinamentos da verdade, mas com base no mal. Por isso que eles foram expulsos do paraíso, e toda a descendência ficou, como Jesus disse em João 8,44, ligada a Satanás. Hoje temos a oportunidade de ter, pela primeira vez na história humana, uma Eva, uma filha legítima de Deus, a primogênita, a primeira mulher que foi escolhida pela descendência, pelo trabalho enorme de Deus e de Jesus ao longo da história, para que ela chegasse à terra junto com o Senhor da segunda vinda. Então nós queremos te agradecer por a vossa filha, Senhor, que está no meio de nós, e por vosso filho que esteve no meio de nós. Te pedimos que o Senhor abençoe esse momento, que as pessoas comecem a orar e a perguntar a Jesus. Eu tenho certeza que Ele responde tudo que a gente realmente precisa saber para poder seguir o caminho correto de acordo com a vontade dos céus. Te peço que o Senhor abençoe as pessoas, abre os sentidos espirituais dela para elas terem sensibilidade e ouvir tua voz dentro da mente, dentro do coração, ou com vossa presença, Jesus, para que a segunda vinda e a filha unigênita de Deus chegue no coração de cada pessoa, em cada lar, e nós possamos transformar o mundo que está sem esperança, sem saber que vós já enviaste, Pai. Nós te pedimos que o Senhor possa estar com cada um de nós, que essa verdade se espalhe rapidamente pelo mundo inteiro. Te peço e te agradeço, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus é nosso nome. Amém. Adiós. Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Pastor Edmilson. Boa noite, Rosa. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado por estar aqui. Hoje a gente vai ler o Atos 11, Atos do Apóstolo, certo? Eu vou só pegar o celular, porque senão eu não consigo ver quando as pessoas chegam. O Facebook não está me deixando ver. Antigamente eu conseguia ver todo mundo que chegava. Atualmente não, ele não sei porque eu tenho que usar outro aparelho. Bom, vou circular isso aqui bem baixinho, para poder. Então vamos lá. Seja bem-vindo, meu irmão Edmilson, pastor Edmilson. Sujeito de ketchup a blusa. Agora que eu percebi. Ainda bem que não aparece na câmera. Vamos ler? Qualquer coisa vocês perguntam, se qualquer coisa eu respondo. Vamos começar. Lembrando que a gente leu sobre quando Pedro foi na casa de uma pessoa que, perante a religião judia, eles não podiam nem sentar à mesa, nem entrar nessa casa. Mas Deus mostrou a ele que não faz acepção de pessoas. Atos do Apóstolo,
o Atos só, número 11, capítulo 11, versículo 1. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus, ou seja, era proibido aos gentios naquela época receber a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, porque os gentios não praticavam a circuncisão. E Jesus também disse que a melhor circuncisão é do Espírito, é você derramar, tirar para fora de você as coisas que estão erradas. E disse, tu estava com homens incircuncisos e comeste com ele? Comeste com ele, afirmou. Não perguntou. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e expôs a ordem para ele, dizendo, eu estava na cidade, ele vai repetir toda a história de ontem, eu estava na cidade jovem, orando, e um êxtase tive uma visão, um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, e vinha até mim, e sobre o qual, tendo atentado, considerei ver animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E ouvi uma voz que dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou na minha boca. Agora, olhe bem, ele sabia que era o Senhor, e mesmo assim, ele ainda respondeu isso. Mas a voz novamente do céu, o que Deus purificou, não pode tu chamar comum. Ou seja, se ele estava mandando comer, é porque Deus já purificou a criação para isto. E isto sucedeu por 3 vezes, e tudo tudo tornou recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa, da qual estava enviado de Cesário a mim. E o Espírito me ordenou ir com ele. E não duvide. Porque lembra que ele disse, eu achei as ofertas, as orações dele chegaram até mim. Ele é um vaso, né? Jesus diz que ele é um vaso, preparado por Jesus. Além disso, entre estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Porque o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, eu acredito que foi o próprio Jesus, mandou ele ir, né? Que era um vaso escolhido por ele. E ele mostrou-nos com presciência um anjo em pé em sua casa, que ele dizia, envia homens a Jope e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dará palavras pelas quais será salvo tu e tua casa. Esse ponto é muito interessante a gente parar para fazer uma observação. Como é que eu posso receber a palavra de Deus e salvar a minha casa, marido, filhos e pessoas que vivem nela? Quando eu começo a praticar. Quando eu acredito e modifico minha maneira de ser, minha maneira de pensar, minha maneira de agir. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas, porém, é necessário. Nós temos que ter a grandeza de reconhecer nossos erros, nossos problemas, e passar, então, a nos moldar de acordo com a palavra do Messias, de acordo com a palavra e os ensinamentos e as tradições celestes. Então, por isso que ele disse, vai receber a palavra e tu e tua casa será salva. Por quê? E realmente, esse Cornélio, era o nome dele, que apareceu o anjo dizendo isso, fez isso. Ele chamou toda a parentela dele, já que o anjo veio me avisar isso, toda a parentela dele, parentes, primos, quem morava com ele, tudo, era bastante gente, e ouviu as palavras de Pedro. Pedro falou de Jesus, explicou tudo sobre Jesus, e eles foram batizados e receberam o poder do Espírito Santo. Que era o quê? Eles podiam curar, expulsar demônio e ter visões e profecias, ok? E não era preciso falar a língua, tá? Quando os discípulos falaram, eles falaram e todo mundo entendia. É bom deixar claro isso, certo? Então vamos voltar para a leitura. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando ele disse, João certamente batizou com água, mas vos batizará com o Espírito Santo. Né? E João disse o quê? Que Jesus ia batizar com fogo, que é a palavra, e com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte feminina, né? Na posição de mãe.
certo? E a gente tem que compreender. Você tem o Deus celeste, né, que é o Pai Celeste, e tem a Mãe Celeste, que é o Espírito Santo. Por isso ele diz que vai batizar com a palavra, com ensinamento, com educação e com poder amável e protetor do Espírito Santo. E também educador, né? Não lembrando que a mãe disciplina e educa. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Ele faz uma palavra, realmente. Se foi Deus que deu a ordem, como nós vamos resistir? Se eu acredito que o Messias, o Senhor da segunda vinda, está na terra, que o Espírito Santo substancial está na terra, e ele dá uma ordem, vá testemunhar, e eu não testemunho, eu estou duvidando do poder de Deus, do Filho de Deus e da Filha unigênita de Deus. Então, quando Deus dá uma ordem para a gente tem que testemunhar abertamente. Eu coloquei aí a palavra, né? Ontem publiquei, ok? E eles, ouvindo essas coisas, claramente glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios arrependimento para a vida. Ou seja, quando você se arrepende das coisas que estavam fazendo errado, você pode ter vida verdadeira, vida espiritual em você. Até então, por causa da queda de Adão e Eva, o que aconteceu? Com a queda de Adão e Eva, todos os seres passaram a ser seres da queda, ligados ao inimigo de Deus. Deus perdeu seus filhos, perdeu sua filha, perdeu sua criação, perdeu o domínio sobre as coisas que ele tinha abençoado para Eva, e Eva transferiu ao inimigo de Deus. Então, o que é que acontece? Deus trabalhou 4.000 anos de história, preparando um povo, dando ele uma nação, protegendo ele em toda a travessia do deserto, em todas as lutas, para que eles pudessem se melhorar e dessa geração viesse uma pessoa preparada para receber o Espírito, o Filho de Deus dentro de seu ventre, né? E o Espírito de Jesus é o quê? Divino. Ele cresceu. Lógico que como Adão e Eva também tinha que crescer, Jesus cresceu até se tornar um homem perfeito. Ele tinha um potencial, mas era a responsabilidade de Jesus se tornar o Filho de Deus, como era a responsabilidade de Adão e Eva. E Jesus conseguiu se tornar um filho de Deus, e quando ele se tornou, a primeira bênção que foi crescer espiritualmente e se tornar perfeito individualmente, ele disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, porque ele se tornou o Senhor da criação, ele se tornou, por isso que ele diz: antes de Abraão existir, eu sou o quê? Ele não dizia eu existo, a Bíblia diz eu sou aquele desejado por Deus, eu sou aquele que conseguiu completar a primeira bênção e me tornar filho legítimo, primogênito de Deus. E Jesus conseguiu. Então, ele é o ideal da criação que Deus queria da parte do homem. Faltou o ideal da criação da parte da mulher? Sim, mas não teve uma Eva preparada. Ele não teve tempo de escolher, né? E era para a mãe ter ajudado nisso, mas infelizmente Maria não fez isso, certo? Então, o que é que a gente tem que entender nisso? Que todos nós temos que passar pelo crescimento, nós temos que passar pelo aprendizagem, renunciar coisas internas que não é da vontade de Deus, modificar nossa vida, nossa casa, nossa família, para podermos crescer e nos tornar filhos e filhas de Deus, sendo enxertado no Senhor da segunda vinda, através do Espírito Santo. Qualquer dúvida é só perguntar. Vamos lá. Ora, os que foram dispersos pela perseguição ainda continuavam perseguindo, então muitos deles foram dispersos e que estavam fugindo, né? Por causa do que aconteceu com Estevão. Então ele diz que foram dispersos pela perseguição acerca de Estevão, viajava até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não pregava ninguém a palavra, senão só os judeus. Alguns entre eles eram homens de Chipre, de Cirene, os quais chegaram a Antioquia, falando aos gregos, pregando sobre Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e converteu-se ao Senhor. Eles deixaram a religião antiga, porque alguns conseguiriam falar quando chegaram com os gregos, conseguiram que essas pessoas que o viam acreditassem, seguissem e se tornassem seguidores de Jesus. Então as notícias acerca das coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir para Antioquia.
o qual, tendo chegado e vista a graça de Deus, alegrou-se e exaltou todos com o propósito de coração que eles permanecessem no Senhor. Ou seja, viu que aquelas pessoas estavam sendo sinceras. Como assim? É que eles pregavam que Jesus era o Messias, ensinando aquilo que ele aprendeu. Jesus só teve 3 anos de ministério. Jesus ainda disse assim: tenho muito o que falar, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele falando da segunda vinda, vos ensinará toda a verdade. Então Jesus teve pouco tempo e ele ensinava o que pouco aprenderam com Jesus. Porque era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Társio para buscar Paulo. Ou seja, como esse que conseguiu muita gente lá, né, pregando para os... tinha muita fé e acrescentou muitas pessoas a Jesus. Barnabé foi para Társio buscar Paulo, né, que era o Saulo, para que ajudasse lá. E tendo encontrado, o levou a Antioquia. Foi na Antioquia, isso, na África. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja, ensinando muitas pessoas. Olha bem que coisa interessante. Esse é Atos 11, 26. Muita pessoa. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez na Antioquia. Minha dislexia não deixa eu falar a palavra direito. Um minutinho só. Eita. Minuto. Antioquia é na Turquia atualmente, então não é na África, me desculpe porque eu fiquei em dúvida. Antioquia era na margem dos Orontes, no rio Orontes. Hoje atualmente é a Turquia, ok? E lá muitas pessoas acreditaram em Jesus e seguiram e espalharam o cristianismo. Foi a primeira vez quando eles chamaram essas pessoas de cristão, como somos chamados hoje, por acreditar em Cristo. Naqueles dias vieram o profeta de Jerusalém para Antioquia. E levantou-se um dele, por nome Agabo, tornou-se conhecido pelo Espírito, que havia uma grande fome em todo o mundo. Esse Agabo, ele teve uma revelação que existia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada um, conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. Ou eles também fizeram enviar aos anciões pelas mãos de Barnabé e Paulo. Olhe bem, quando ele recebeu a revelação, o que foi que os cristãos fizeram nessa época? Eles foram e ajudaram para que os irmãos não passassem fome. Essa é a verdadeira, vamos dizer, missão dada tanto na primeira vinda como na segunda vinda para os cristãos, viver pelos outros. E agora é hora de testificar o Espírito Santo. É testificar o poder do Pai Celestial, dizendo que a filha unigênita dele já está na terra. E quem tiver curiosidade de duvidar, ore a Jesus e pergunte. Então é necessário que a gente se prepare para essa batalha final de testemunho, de exemplo e de amor. De um ajudar o outro, de um se preocupar com o outro. Não é hora das pessoas estar falando besteira ou querendo empurrar a seco as coisas. Porque o que nós temos que fazer é seguir as palavras do Messias, do Espírito Santo substancial. E não palavras de homens. Por que as igrejas falharam? Porque eles abandonaram os ensinamentos legítimos de Jesus e começaram a seguir palavras de homens, que mudaram criaram os dogmas, criaram as normas que não tem na Bíblia. Nós temos que conhecer a palavra do Messias, conhecer a palavra do Espírito Santo substancial, da filha unigênita de Deus, e aí seguir claramente. Duvidou? Pergunta o mundo espiritual, que ele já sabe disso. Né? Por isso que muitos profetas que estão por aí estão errando. Porque Jesus disse, eles citam o Velho Testamento, mas Jesus disse em Lucas 16:16,
que toda lei e profeta, ou seja, todas as leis que existiam e as profecias profetizaram até João Batista, porque tudo servia para Jesus. E a partir daí é pregada a boa nova, começa a nova lei, novo profeta. Quando o Messias chega, acontece a mesma coisa. Então, por favor, consulte o Pai Celestiais. Pergunte se o que eu estou falando é mentira ou verdade. E quem tiver dúvida, nos pergunte. Né? Vamos ser humildes, que ainda nós estamos aprendendo, nós não sabemos tudo. Mas precisamos seguir em frente, perseguindo a nossa missão, que é nos tornar filhos e filhas de Deus perante os céus. Né? Se eu mentir sobre essa verdade, eu vou ser condenada por negar a verdade, como Jesus disse. Quem der testemunho de mim perante os homens, eu darei testemunho deles perante os pais que está no céu. Hoje serve para a segunda vida. Quem der testemunho da segunda vida será recebido também testemunho no céu. Mas quem negar, será negado nos céus. Essa lei é eterna. Nós temos que ser, como Jesus disse, sem si não pode ficar em cima do muro. Não podemos esfriar nossa fé, nossa convicção que tudo que está acontecendo aí pelo desespero dos demônios não vai se concretizar se nós cumprirmos a nossa parte de divulgar a verdade e proteger as pessoas, porque os céus assim está fazendo. Mas precisa nós estarmos ligados ao Senhor da segunda vinda, através do Espírito Santo substancial, a filha unigênita de Deus, ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui, no meu caso, até meus 14 anos, quando o Senhor mesmo, em uma visão, me revelou sobre o Messias. Eu te agradeço por ter cuidado de mim durante toda a minha vida, desde o ventre da minha mãe, até o momento que o Senhor me deu a condição de conhecer a verdade. Eu te agradeço por ter compreendido vossas palavras, porque através do Pai Mu e da Mãe Mu, eu aprendi a amar mais o Senhor Jesus e te respeitar por todo o sacrifício sozinho que o Senhor passou aqui na terra, por tudo que o Senhor sofreu por causa do pecado dos nossos antepassados. E te agradeço por ter cuidado da segunda vinda do Messias, ter preparado essa nova descendência, como está em Apocalipse, tudo que o Senhor revelou que seria feito de novo, uma nova Jerusalém, que seria determinada pelo céu, porque descia do céu, um novo nome. E também que ele teria uma esposa. Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então nós te agradecemos por todos os ensinamentos que o Senhor fez nos guiar para chegar nesse momento. Te agradeço por todas as coisas que o Senhor fez. E agradeço o Pai Mu e a Mãe Mu por ter me ensinado a ver a Bíblia de uma maneira mais profunda, mais respeitosa, com amor e também sentindo, porque nós não éramos capazes de ajudar aos pais celestiais, avós e aos verdadeiros pais a cumprir a missão. E nós estamos lutando para nos capacitar a cada dia, para nos tornar filhos e filhas vossos. Te peço que o Senhor possa abençoar a Terra Santa, que o Senhor possa estar na Nova Jerusalém, que o Senhor possa proteger os vossos filhos, de vossas filhas, de segunda, terceira gerações e a família celeste. Te pedimos que o Senhor esteja com toda a comunidade sagrada dos Pais Celestiais, que agora estão libertos pela palavra, Pai, porque nós sabemos que lendo as vossas palavras, a palavra do vosso filho e da vossa filha, podemos praticá-la no nosso dia a dia. Te peço que proteja todos que tomaram o suco sagrado, que eles encontrem o caminho de volta, que eles tenham necessidade de vós, Pais Celestiais, do vosso filho e do Espírito Santo substancial da vossa filha. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito para que os cristãos encontrem o caminho da verdade. Por favor, não permita mais que anjos disfarçados de bom e de revelação falsa, mas que vós e os anjos celestes possam fazer com que os cristãos espalhados no mundo inteiro achem o caminho de volta para vós, para os pais celestiais, para os verdadeiros pais. Peço que o Senhor possa proteger a Coreia do Sul, para que a Coreia do Norte se una e quebre a barreira de Satanás ali. Que se torne só uma nação, porque são nações irmãs. Que o Senhor proteja a nação primogênita dos nossos irmãos peregrinos, para que volte a primeira fé e possa crescer como uma nação escolhida por Deus para seu irmão mais velho, aquele, o primogênito do mundo físico, para proteger, Pai. Uma nação proteja nações pequenas. E que o Senhor barre o avanço do mal. Que nós nos tornemos mais fortes para ajudar nessa batalha, Senhor.
que o Senhor possa tomar posse do Brasil, que o Senhor levante o justo em cada poder, que o Senhor tome posse dos poderes, desde os federais, estaduais e municipais, protegendo, Pai, as autoridades justas que o Senhor colocou para poder, Pai, proteger a nação brasileira e proteger seus cidadãos e nossa soberania. Porque essa pátria foi tão abençoada para que nós possamos um dia ajudar nossos outros irmãos. Por favor, proteja nossos bebês, nossas crianças, nossos adolescentes. Não deixe mais o mal debochar das crianças que ainda não teve chance de conhecer a vós, o vosso filho e vossa filha. Te peço que cada mundo, cada cidadão da comunidade dos céus possa se levantar e dar testemunho de verdade, de coração e abertamente sobre o momento que estamos vivendo. Por favor, abençoa todos que estão ouvindo agora, os que vão ouvir depois, e através dele a família, para o novo despertar, para nós recomeçarmos ao testemunho sincero e verdadeiro. Te agradeço por mais uma vez estar aqui conosco. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Meus irmãos, muito obrigado, irmão Edmilson, obrigada, Rosane. E amanhã eu volto. Que essa semana seja uma semana consagrada aos Pais Celestiais, aos verdadeiros pais, e que nós possamos lembrar que Jesus está tomando conta da nação brasileira e que ela não vai cair porque ela tem promessa de vitória e foi considerada pela Mãe Mu América Latina Celestial, ou seja, pertence aos Pais Celestiais e o que é dele ninguém toma. Ok? Um bom início de semana a todos na presença de Deus, na prática das palavras de Deus, dos Pais Celestiais, dos verdadeiros pais, centralizados, lembrando nos céus, como Jesus tanto pediu, para que a gente não o deixasse e nós possamos dar testemunho agora da filha unigênita de Deus. Te peço a cada um que tenham fé e continue na luta, porque às vezes a gente sabe que nossa força diminui um pouco, mas a gente tem que se alimentar através das palavras, através da disciplina que Jesus nos ensinou de orar, conversar com nosso Pai e dizer, abrir o coração e esperar a ajuda dos céus para continuar em frente. É isso que eu desejo essa semana a cada um. Ok? Muito obrigado e fique todos na presença dos Pais Celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus. Obrigada, até amanhã, se assim nosso Pai permitir.